Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar a atualização dessas plantinhas aqui, ó, que estavam estioladas. Eu deixei o caule, ela deu várias mudinhas, vou mostrar para vocês também. Mas aqui é o vasinho que eu fiz com as ponteiras, que eu fiz a adaptação novamente ao sol no finalzinho, se eu não me engano, do verão, desse último verão, começo do outono, e o sol ainda estava forte, elas ficaram meio amareladinhas, mas eu estava meio sem tempo para ficar andando com vaso para cima e para baixo, não dava para eu ficar tirando e botando, fazendo uma adaptação certa, como eu acho que deve fazer, né? Aí então eu fiz essa adaptação forçada. Acabou que ela se recuperou, ela enraizou. Esse daqui é o Graptopetalum. Eu vou deixar na edição do vídeo o nome dele agora, porque aqui eu tô sem plaquinha, mas ele é o Purple Delight. É uma planta magnífica que olha só a coloração como fica linda. No verão ele fica com as folhas todas amareladas. E aí, aqui, se eu deixo ele tomar todo o sol que ele suporta, ele fica amarelado. Porém, se eu tiro, ele estiola. Então, eu acabei tendo que fazer essa adaptação estranha aí que eu fiz nele, porque senão ele estiolava de novo. Eu vou mostrar o vaso mais antigo que eu tenho e também vou mostrar o caule dele, que tá lindo. Ele ficou assim tipo uma medusa assim, sabe? Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. No vídeo anterior eu fiquei de mostrar uma Echeveria que estava lindando, que está assim tirando de mim suspiros, que é essa plantinha aqui, ó, que é a Beatrice. Olha só a ousadia da menina. Depois eu vou mostrar para vocês o Purple Delight lá, o grande e o caule, tá bom? Mas deixa eu mostrar, já que eu não mostrei no vídeo anterior, eu acabei esquecendo de mostrar essa menina linda, que é a Beatrice, ousadamente dando flor no inverno. E olha essas pontinhas, olha que coisa linda que ela tá magnífica, né? Tá uma planta de dar gosto, muito fofa. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui para vocês. Aqui eu também tenho, ó, o Purple Delight, tenho uma Titubans, aqui eu tenho a Topsy Turvy, aqui uma Titubans bem pequenininha, Sedum Bronze, tá muito fofo. Ah, é muito lindo, né? Ah, gente, e aqui, ó, eu tirei várias folhinhas, estão brotadas, ó. Vamos ver se futuramente eu consigo preencher essas lacunas aqui, ó, que tem nesse vasinho. Muito fofo. Aqui o Cuspidatum também tá numa lindeza. Olha só. Olha que fofura. Ah, para quem me pediu o vídeo do Dr. Cornelius, eu já fiz, tá? Então dá uma conferida aí nos vídeos, porque tá acontecendo de inscrito pedir o vídeo, eu faço e a pessoa nunca mais aparece. Não esqueçam de mim. Oxi, eu fiz o vídeo e a pessoa não aparece. Olha só que boniteza, olha só que lindeza. Ai, é muito legal, né? Olha só, olha a coloração. Ai, deixa eu mostrar esse daqui. Olha só, esse aqui a gente fez junto o replante dessa menina linda aqui, ó, da Echeveria Magdogali, que tem uma totalmente variegata. Olha só se não é lindo demais. Deus é tremendo em sua obra, né? Louvado seja. Olha só. Aqui é uma bonequinha que eu fiz. Deixa eu colocar aqui, porque eu tirei de lá. Eu deveria colocar numa bancada onde dê para mostrar a beleza da minha bonequinha, né? Mas eu preferi dar um cultivo com mais sol para Magdogali. Essa daqui é a Echeveria Magdogali, tá? Porque tem pessoas que confundem com o Graptopetalum Magdogali. É uma planta linda, 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 e a gente fez o replante junto dessa menina linda. E aqui eu trouxe mais algumas plantinhas para tomarem sol da parte da tarde. Coloquei ali, ó, várias plantinhas aqui na minha calçada. Nossa, hoje o povo da igreja tá em polvorosa. Olha só como ela fica toda manchadinha. Olha só,
que lindeza. Olha aqui, ó. Olha que linda. É uma planta hiper mega fácil de cultivo e dá para se cultivar ao tempo, porque aqui deu umas chuvas e molhou e ela continuou lindando. Muito fofa. Aí, como o vaso tava assim, sem nada, como vocês viram lá no dia que aqui estava só na terra, eu resolvi pegar um vasinho antigo que estava ao tempo, retirei os Nussbaumeriano, que na verdade é Adolphe, né? E coloquei aqui o Nussbaumeriano, o Sedum Adolphe, vulgo Nussbaumeriano, o Golden Glow e também uns bronze, ó. E preenchi. Aqui, se eu não me engano, é Int Platense. Tá bem bonitinho, ó. E eu achei que ficou muito legal. Olha o tamanho dessas rosetas, elas desenvolveram muito. E o substrato aqui essa terra que tá aqui é do ano passado e não foi adubada. Eu ia adubar, acabei esquecendo, só fiz o replante mesmo. E aí, como a nossa rotina às vezes não nos permite estar toda hora mexendo com as nossas plantinhas, né? Acabou que ficou para adubar e não adubei. E mesmo assim, elas desenvolveram um monte. Olha só os caules, ó. Aí eu achei tão legal essa versão dessa plantinha dessa forma, que eu resolvi deixar ela dessa forma assim mesmo. Aí eu trouxe também o meu vaso das minhas Milky Way, que elas estão também com fumagina, e se eu não me engano elas estão com cochonilha no caule ali, meio escondidinha. E ela tá aqui há mais ou menos uns 4 dias, tomando o sol do inverno e já tá ficando linda, linda, linda. Também reduziu a roseta, o que não era para acontecer, porque ela é uma graptoveria, né? Mas eu não sei se as graptoverias estariam em dormência, não sei. Eu acho que era porque aqui nessa questão ela diminuiu a roseta por causa que ela não estava tomando tanto sol e também porque ela está com praguinha no caule. Então eu imagino que essa daqui é mais a praga mesmo. Então eu resolvi trazer para cá para aumentar o sol e melhorar a quantidade de sol para ela ficar mais saudável, né? O sol é o principal ingrediente para você ter plantinhas magníficas. Outra que eu falei para vocês que eu ia trazer para cá e que os dois meninos acabam fazendo xixi, ó. É essa daqui que é a Supreme. Trouxe para cá um vaso que eu coloquei aqui e o outro vaso eu coloquei aqui, ó, no cantinho. Eu tenho alguns espacinhos aqui entre os cactos, aí eu vou dar uma arrumadinha e vou colocar ela aqui. É uma planta também fácil de cultivo, maravilhosa, gosta de sol pleno e eu vou testar, ver se ela gosta do sol da primavera e verão. Se eu ver que queima, aí eu tiro e levo lá para trás para tomar sol filtrado. E a Purple Delight, que é o meu primeiro vaso, é esse daqui, ó, que está aqui sendo cultivado o ano todo aqui sobre esse pedacinho de beiral, que acaba levando água assim, ela acaba tomando chuva. E ela gosta, é uma planta bem resistente. Olha só como ela tá bonita. Olha só essas manchinhas. Olha aqui. As rosetas ficam enormes. Eu tenho que fazer um replante, eu tenho que podar essa planta, colocar num vaso maior, porque ela é muito generosa. E tá cheia de mudinhas aqui, ó. Opa! Olha que bonita, ó. É uma planta muito, muito fácil de multiplicar. Maravilhosa. Ela dá mudas de folhinhas, tirando as folhinhas, fazendo a poda como eu mostrei para vocês aquele caule lá, né? Se eu fazer a poda dessas aqui, ó, aqui, esses caules aqui, eles dão mudas como aquele lá. E o cultivo é super tranquilo. Só no verão e na primavera mesmo que se torna um cultivo um pouco mais difícil, para todas as plantinhas na verdade, né? Porque aí ela fica amarelada, ela fica bem feia. Eu acho ela muito feinha no verão.
Só no verão mesmo que fica um cultivo mais difícil, mas não só delas, mas de todas as suculentinhas. Essa daqui em especial fica amarelada, mas mesmo assim ela resiste forte aqui nesse cantinho. Eu vou providenciar um vaso maior e podar essas hastes, porque o vaso tá virando, né? E eu vou aproveitar e fazer ainda nesse inverno, aproveitando uma lua bem legal. Ou crescente, ou nova, menos a minguante, para fazer a poda e obter mais mudas e cultivar ela ao ar livre, porque é uma planta que aceita muito bem sol e chuva. E aqui eu vou dar atualização para vocês da minha arvoreta de croma, que a gente também fez o replante junto. Eu fiz a poda e o replante e aproveitei todos esses caules aqui, ó. Isso aqui tudo é caule que gerou mudinhas, olha ali, ó. E elas estão muito fofinhas. É uma planta que não pode ser cultivada ao ar livre. Também está, deixa eu colocar ela aqui embaixo. Também está com um pouquinho de mofo, olha aqui, ó. Esse daqui eu ainda consigo tirar com um pouquinho de água, só com água mesmo. Olha aqui, ó. Eu deixei os caules assim, ó, tá vendo? E aqui tá com um pouquinho de cochonilha, ó. Muito fofa essa planta, tá parecendo o bronze. Olha só. Tá parecendo a cor do bronze. Ela meio que se confunde com a melaco, mas aí ela começa a variegatar, ó. Olha só que lindeza. É muito fofa essa plantinha aqui. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui pra vocês. Essa daqui veio pra cá. Essa daqui é uma... esqueci o nome. Vou deixar aqui na edição do vídeo. É um nome bem fácil e eu acabei esquecendo. Ela estava lá embaixo do telhado transparente porque ela apodreceu o caule. Então, às vezes, plantinhas que vocês vão tirar de letra aqui, às vezes com o excesso de chuva, elas já ficam mais sentidas e algumas até apodrecem o caule. Como da mesma forma, como alguma plantinha que eu tiro de letra, às vezes vocês não vão dar conta, né? Às vezes não vale o mesmo cultivo por causa da mudança de clima. Esse aqui eu acho que eu já mostrei para vocês. Olha só que lindeza, o meu Graptopetalum amethystium. Aqui eu tenho um cactinho e aqui eu tenho essa calanque aqui. Deixa eu mostrar esse magnífico Graptopetalum, né? Não, Graptopetalum não, Graptoveria. Olha só que linda. É uma Graptoveria maravilhosa, Lovely Rose, né? Aqui a plantinha que eu fiz a atualização que vocês me pediram. Essa daqui é a Rippling Waters. É uma plantinha chatinha. Aqui eu tenho uma Dusty Rose. Tá bem bonitinha. Essa daqui tá um pouco estiolada. Aqui eu tenho um cactinho muito fofo, aqui é a Euphorbia pulvinata, cultivar nana. Agora para colocar a plaquinha é difícil. Aqui eu tenho uma Mammillaria camptotricha, que tá dando flor. Olha só que lindeza, esse vasinho dei atualização para vocês. E no último vídeo eu esqueci de mostrar as mudinhas do babalu, que são essas aqui, ó. Olha aqui, ó. Cada folhinha deu, ó, essa folhinha aqui deu 2 mudas, essa deu 3, essa deu mais 3 aqui, ó. Olha só, ela é muito prolífica. Eu fiz esse bercinho aqui, ó, numa bandejinha, daquelas bandejinhas que a gente compra frango. Eu lavo bem para não atrair formiga. E aí eu faço os meus bercinhos nela. Olha só que legal. Aqui eu tenho folhinha da Lawrence, que é Lawrence também. Essa daqui, se eu não me engano... eu não lembro qual é essa daqui. Essa daqui é filha... da Bembades. Olha só que bonitinha que tá. Tá bem grandinha, né? Essa daqui eu não sei que folhinha de quem é. É que às vezes espalha, o certo era escrever em cima da folha, né? Igual tem muita gente que faz, escreve em cima da folha e não perde a identificação, né? E olha só que lindeza que tá essa plantinha aqui, ó. Essa daqui é a Rosularia, né? Que vocês me deram a identificação. Porque quando eu comprei ela com a identificação de híbrida da Racemosa. A minha Racemosa tá lá no jardim, mostrei pra vocês, né?
E eu só tenho uma. Dessa daqui ela se multiplica muito, muito fácil. Só que é uma planta que não pode ser cultivada ao ar livre. Então é uma planta chata, né? Muitos não querem plantinhas, ficar se incomodando com plantinha, né? Olha só, a floração dela é magnífica. Linda, linda, linda. E ela tá bem grandona, ó. Tá num vaso pequeno. Ela é de difícil cultivo. Não é uma planta que pode suportar a chuva, né? Muita chuva. Ela fica bem feinha. Eu trouxe ela pra cá porque ela tá sendo cultivada ali embaixo do Eternite transparente. Aí eu achei tão fofa para mostrar para vocês a floração dela, que é muito linda, é um vermelho assim alaranjado, muito fofinho. Então tem várias plantinhas aqui nesse inverno que estão dando flores, como essa daqui também, ó, que essa daqui é a Black Queen. Olha só, essa Agavoide aqui também tá dando flor. Ó que lindinha, ainda não abriu. Quando abrir eu mostro para vocês. Muito fofa essa planta, ó. Muito parecida com a Blood Mary que eu tenho. Olha só, como elas gostam de temperaturas mais amenas e algumas até gostam do frio. Essa daqui começou a brotar no final do outono. Essa daqui é a nodulosa. Até eu vou fazer a atualização do meu vasinho de nodulosa, mas eu só vou replantar mesmo ela no início da primavera, porque ela deu floração e não tá muito legal. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como o vasinho tá. Essa daqui é uma Green Light. Tem umas letícias aqui também, ó. Olha que fofinha. Essa daqui fechou uma colônia incrível, olha só. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Olha que boniteza. Essa daqui é a Winds of Change. Tá muito linda. Deixa eu colocar aqui. Aqui é um vasinho que eu reaproveitei de produto de limpeza, fiz uma pintura e plantei a Van Brem, que é uma plantinha que ela tem que estar bem enraizadinha, bem forte para suportar sol e sol, né? Chuva no caso, porque sol todas elas gostam, né? Aí eu replantei algumas numa marmita. E agora eu tô fazendo adaptação ao sol agora desse inverno. E acabou que teve uns dias do outono que acabou fazendo muito calor e acabou queimando algumas rosetinhas. Deixa eu ver onde é que elas estão para eu mostrar para vocês. Aqui é um monte de planta, lá tem um vaso que eu quero dar atualização. Acho que eu vou dar atualização para vocês no próximo vídeo. Que é aqui, ó. Acabou dando uma queimadinha, ó. Deixa eu mostrar para vocês bem aqui certinho. Eu até já tinha mostrado aqui esse cantinho, né? Olha ali, ó, acabou queimando algumas folhinhas. E aqui eu tenho uma melaco. Até as folhinhas aqui, ó, elas estão um pouquinho claras, meio que confundem com a croma, né? Deixa eu colocar a croma e a melaco do lado. Que o vasinho tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. A do lado direito é a melaco e essa daqui é a croma, ó. Dá pra ver bem a diferença das duas. Muito fofinha, né? Deixa eu mostrar essa plantinha linda aqui, ó. Acho linda essa plantinha, mas é melindrosa que só. Já perdi várias. Aí eu vivo fazendo muda e aí vai sempre se renovando. Sempre tendo mudinha nova. Aquela ali é a Morning Light. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês aqui nesse tour e atualização de plantinhas aqui do meu cantinho. Deixa eu dar um foco aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!